Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não é inscrito, está chegando por aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, comentar, aquela coisa toda. Compartilhar o vídeo com seus amigos também para a gente fazer o canal crescer, é muito importante. Bom, primeiro também já pediram desculpas aqui pela qualidade do áudio, estou com um problema no meu notebook, devo resolvê-lo ao longo dessa semana. E por conta disso você deve estar ouvindo um pouco pior do que o normal, não estou conseguindo conectar o meu microfone aqui. Bom, mesmo assim resolvi gravar esse vídeo porque acho que peguei um timing aqui dessa estreia, ou digamos assim, estreia na arena do Vitor Pereira, né? Ficou com uma puta cara de estreia de fato dele, porque aquele jogo contra o São Paulo foi todo esquisito, muita chuva, campo molhado, uma derrota estranha, o time não conseguiu jogar direito. E nesse jogo, teoricamente, é onde a gente começou realmente a ver a cara do Vitor Pereira para esse time do Corinthians, né? Claro que pouco tempo de trabalho ainda, muito a evoluir, etc, etc. Mas eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre o que eu achei do jogo, o que eu achei da coletiva e uma parte mais emocional, um déjà vu, quase assim, com um trabalho recente no Corinthians que aconteceu também e que é por isso que a gente tem que tomar cuidado na avaliação desse início de trabalho do Vitor Pereira. Começando a falar sobre o jogo especificamente, o Corinthians fez uma grande partida, né? A principal novidade tática foi a entrada do Gustavo Silva, do Mosquito, do lado direito, na saída do Juliano, algo que, aliás, já era, digamos assim, esperado há muito tempo, né? Não a saída em si do Juliano, mas que ele, Juliano, brigasse por posição com o Paulinho, né? Essa era a tendência natural das coisas quando o Paulinho chegou. E aí se esperava que com a chegada de um centroavante, naturalmente o Juliano ia perder espaço no time titular e ia virar o reserva imediato do Paulinho. Não chegando um centroavante, como aconteceu de fato, o Roger Guedes sendo deslocado para essa função, abriu uma vaga a mais em campo para que os 5 reforços do Corinthians pudessem atuar juntos. Mas isso não era a tendência natural das coisas, é que o centroavante não chegou, né? Pelo menos até agora. Então, na realidade, a entrada do Mosquito, ela reforça um modelo de jogo que nós não vimos ainda muito aqui no Corinthians nos anos mais recentes, que é a ideia de ter muita verticalidade dos dois lados do campo e um centroavante móvel. Nós vimos muito verticalidade de um lado do campo e articulação do outro com o centroavante móvel, verticalidade dos dois lados e um centroavante mais preso, verticalidade dos dois lados e um falso 9, mas ser muito vertical nas duas pontas e ter um atacante de velocidade é algo que há algum tempo nós não víamos no Corinthians, né? E de alguma forma me preocupou quando eu vi a escalação, como o Corinthians controlaria as ações do jogo, que é o grande objetivo do Vitor Pereira, pelo menos no discurso em relação ao futebol do time, com tantos jogadores rápidos na equipe, né? A tendência natural é que se transformasse num time mais reativo, mais de contra-ataque. De fato, o Corinthians, e esse é um dos principais detalhes do jogo, contra-atacou muito bem, né? Especialmente no primeiro tempo, quando o Corinthians retomava a posse de bola, era muito rápido para ligar uma ação ofensiva, para sair da ação defensiva para uma ação ofensiva maior, talvez um dos maiores problemas da passagem do Silvinho no Corinthians, a dificuldade de acelerar as jogadas e assim aproveitar os espaços da defesa adversária. Como o Corinthians era muito lento para construir, pegava o time adversário sempre postado, né? E facilitava muito o sistema de marcação da outra equipe. Nesse caso, a gente viu o Corinthians acelerando as jogadas, fazendo os zagueiros ou meio-campistas da Ponte Preta correrem para trás. E assim, inclusive, nasce, por exemplo, o primeiro gol numa arrancada do Mosquito e o terceiro gol também numa arrancada do William e que serviu o Mosquito para este gol. De qualquer forma, o Corinthians conseguiu aproveitar o que havia de melhor nos 11 iniciais, que era justamente essa velocidade. É, no toque de bola, o Corinthians também se deu muito bem, especialmente após a entrada do Cantilho, né? A gente vê uma mudança abrupta em relação a estilo de gestão de grupo, não só em comparação ao Silvinho, mas em comparação à grande maioria dos treinadores brasileiros, que são treinadores que, em geral, buscam
apaziguar os ânimos, passar panos quentes nas situações, evitar de criar polêmicas, né? E o Vitor Pereira já criou uma grande polêmica nesse jogo ao sacar o Duqueiroz com menos de 30 minutos do primeiro tempo, sem nenhum problema físico, apenas por uma questão do cartão amarelo. Mas a verdade é que o Cantillo entrou e mudou o jogo, né? O Corinthians já vencia a partida naquele momento por 1 a 0, mas depois que o Cantillo entrou, o refino do toque de bola no meio-campo do Corinthians foi outro. E o Corinthians cresceu muito o seu índice de posse de bola. Como eu disse, antes era um time muito vertical, e com o Cantillo em campo, de uma certa forma, o Corinthians conseguiu equilibrar melhor esse ditar o ritmo do jogo, né? E conseguiu construir com a posse, conseguiu construir as suas jogadas de gol, as suas principais jogadas de gol, inclusive o seu segundo gol nasce assim, controlando o jogo, controlando o meio-campo e rodando a bola, né? Se impondo com a posse de bola. E o Cantillo agregou demais nisso, né? Claro que não só o Cantillo, mas também a presença de muitos jogadores na última linha, né? Quase que a todo momento o Corinthians atacava com 5 jogadores na última linha, em muitos momentos chegando na área com 5 ou na área com 4 jogadores ao mesmo tempo e em velocidade, né? Uma coisa que acabou mesclando um pouco essa ideia de um jogo mais posicional, de controle de posse, com esse jogo mais veloz da transição. O Corinthians controlava, mas quando chegava no último terço, era um time muito veloz e atacava rápido, né? E assim o Corinthians dominou a segunda metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro praticamente sem sofrer riscos, né? O Corinthians sofreu mais riscos quando estava apostando mais no contra-ataque e assim acabou ficando um pouco exposto. E aí é um problema você pensar, com tantos jogadores lentos em campo, o time ficar exposto. Então, quando o Vitor Pereira, e aí eu passo um pouco para a análise da coletiva do Vitor Pereira e do que eu tenho observado de pensamento dele nessas primeiras semanas, o princípio da linha alta, o princípio da marcação pressão, ele, ele, ele bate de frente um pouco com a característica de recomposição dos jogadores do Corinthians. Não só dos meio-campistas, mas também dos zagueiros. O João é um zagueiro rápido, mas o Gil não é. Né? O Fábio Santos não é um lateral rápido. Então, o Corinthians está, o Vitor Pereira, ao propor isso, ele está apostando muito na qualidade da circulação de bola do Corinthians. Que essa circulação de bola vai ser capaz de, primeiro, criar oportunidades reais e um grande volume de oportunidades reais de gol, que possa compensar eventualmente as oportunidades que o Corinthians vai ceder para os adversários por conta da linha alta, ou seja, vai ser um jogo franco, né? A princípio, pelas ideias, vai ser um jogo franco. E segundo, que ao alcançar o adversário com essa posse de bola, ele não consiga fazer as transições tão rápidas em direção ao seu campo de ataque. É claro que uma partida, por exemplo, contra o Palmeiras, esse derby, vai colocar esse conceito, essa proposta de jogo totalmente à prova, né? Porque o Palmeiras tem exatamente essas características de ser um time que marca muito forte, retoma a posse de bola e liga o ataque em transição. Como vai se sair o Corinthians? Da última vez, curiosamente, né, uma grande coincidência, da última vez que o Corinthians venceu por 5 a 0, o jogo seguinte era um derby também. Né? O Corinthians venceu por 5 a 0 aqui do Fluminense, na época do auge do mancinismo, e tomou de 4 no derby, com uma proposta agressiva, tão agressiva quanto jogou contra o Fluminense. Então, é preciso ter cuidado nesse momento. E dois pontos que eu quero pincelar também para fechar esse vídeo sobre a coletiva do Vitor Pereira ao final da partida, duas falas que me chamaram a atenção. A primeira, que ele parece ser um treinador diferente, ou pelo menos a proposta dele para esse momento do Corinthians é diferente do que o Abel faz no Palmeiras. Por exemplo, o Abel é um cara que roda muito o elenco, roda muitos jogadores e a princípio não tem um time titular na cabeça dele. É um time titular para cada tipo de jogo. O Vitor Pereira já deu indícios de que gosta muito da variação tática dentro dos jogos, e ele foi muito enfático nisso, mas que um time base é necessário. Ele busca os 11 iniciais nesse momento. Ele quer ter uma equipe titular. E aí, ao longo dos jogos, ele vai trocando 3 zagueiros, Fagner de lateral esquerdo, Cantillo de zagueiro, Juliano de ponta, sei lá. Mas há uma equipe base na cabeça dele que ele quer construir e consolidar. E o segundo ponto que me chamou muita atenção também foi a questão da. Bom, teve esse lance que eu falei antes do time
do time base. E um segundo ponto que é em relação ao timing de pressão, né? Até peço desculpa, estava sem minha cola aqui, me engasguei um pouco, mas o segundo ponto é o timing de pressão. O timing de pressão vai ser determinante para o Vitor Pereira dar certo no Corinthians ou não dar, né? Porque a gente observou ao longo desse primeiro jogo grande evolução, enorme evolução na capacidade do Corinthians pressionar. E aqui vai um parênteses, tá? Há, para mim, um grande problema de uma forma geral, e aí não é estrangeirismo, não é querer valorizar o estrangeiro, não é síndrome de vira-lata, mas não pode ser coincidência que tantos treinadores estrangeiros cheguem ao Brasil e mudem radicalmente o nível de intensidade das suas equipes, né? Sejam argentinos ou portugueses, a intensidade de jogo, especialmente a intensidade da marcação e esses timings de pressão, me parece ser um problema crônico dos treinadores brasileiros, com raríssimas exceções, como é o caso do Maurício Barbieri no Red Bull Bragantino. É muito difícil encontrar times treinados por brasileiros terem o nível de intensidade que os times treinados por portugueses, principalmente, têm tido. Então, talvez seja uma defasagem concreta da classe geral de treinadores brasileiros, né? E uma defasagem especialmente nos treinamentos, né? Talvez os treinadores brasileiros não saibam impor esse nível de intensidade às suas equipes como os portugueses têm conseguido, porque isso é uma tônica geral para todos que têm chegado aqui, né? E o caso do Vitor Pereira, a gente já viu uma mudança drástica nesse primeiro jogo, mas mesmo assim houve espaços para a Ponte Preta evoluir. Então, para as próximas partidas, para os próximos jogos, o Corinthians vai precisar melhorar isso, porque era um problema gravíssimo na era do Silvinho, né? A equipe não conseguia pressionar alto porque os encaixes de marcação eram descoordenados e em momento algum, ao longo dos quase 10 meses do Silvinho no Corinthians, esses encaixes conseguiram ser mais coordenados, por isso que a equipe marcava lá atrás. E para a equipe marcar mais à frente, é um desafio fazer jogadores que não são rápidos conseguirem ser tão coordenados que isso compense a falta de rapidez ou a lentidão que a grande maioria desses jogadores do Corinthians de hoje tem na recomposição defensiva. Então, falei aqui da parte tática. E agora sim, uma coisa que eu queria dar de curiosidade também, ou de feeling que eu tenho, é um momento que exige muita cautela na análise, né? E é um momento que exige muito também de nós, todos corintianos, a calma, a paciência para elogiar e para criticar. Porque todo o cenário, todo o contexto de agora lembra muito a chegada do Thiago Nunes em 2020. Um treinador que representa uma ruptura com o que havia no Corinthians até então. No caso do Thiago, era uma ruptura em relação ao modelo do Carille, que claramente era engessado, não extraía o potencial dos jogadores. E aqui é uma ruptura com o modelo do Silvinho, que não só é parecido com o do Carille, como também sofria dos mesmos problemas que o Carille sofreu lá em 2019. Né? Engessado, não extrai o máximo potencial dos jogadores, etc. É um treinador que chega como uma unanimidade dentro da torcida, com uma aceitação ímpar, quase 100%, né? Um treinador que promete um DNA ofensivo à equipe, construir esse DNA ofensivo à equipe. Um treinador que não tem como característica a gestão de grupo daquele paizão, né? Daquele cara que vai e abraça e passa a mão na cabeça. Ele é um cara que bate de frente com os jogadores, isso ficou claro desde o primeiro jogo. E esse bater de frente não é uma coisa negativa, tá? Eu digo assim, tirar os jogadores da zona de conforto, como tirou o Fagner logo no primeiro jogo. A principal liderança da equipe dentro do campo de jogo é o Fagner, gente. E ele tirou o Fagner da lateral direita, jogou ele para a lateral esquerda contra a Ponte, e no primeiro jogo, na estreia, ele tirou o Fagner do campo. Ele substituiu o Fagner, uma coisa que é simbólico isso, gente. Ele tá marcando o território, quem manda é ele. Ele é o tipo de treinador que o Thiago Nunes também fazia isso. O Thiago Nunes também batia de frente com os jogadores, não era aquele estilo paizão. Então, e aí, claro, para fechar toda essa história de comparação com o Thiago Nunes, a estreia na Arena, né? Não vou dizer estreia geral, porque teve aquele jogo esquisito com o São Paulo, mas a estreia da Arena ter sido uma goleada sobre uma equipe frágil pra caramba, uma equipe muito vulnerável. Naquele primeiro momento do Thiago Nunes, uma goleada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e agora uma goleada contra a Ponte Preta, em moldes muito parecidos, e goleadas construídas de forma muito parecida,
com muita imposição do Corinthians e com uma catarse com a torcida muito interessante, né? E é claro, eu não preciso nem lembrar de quais foram os resultados do Thiago Nunes ao longo do tempo lá em 2020, e é por isso que estou falando tanto para que tenhamos cautela, tenhamos paciência para elogiar e para criticar o Vitor Pereira nesse início. E para adicionar um ponto seguinte também, queria comentar sobre esse lance da intensidade, uma coisa que faltou quando eu falei da intensidade. Alguns treinadores conseguem imprimir essa intensidade, alguns treinadores estrangeiros, ao longo de toda a sua passagem, vira uma questão contínua, e outros imprimem essa intensidade no começo de suas passagens e depois são prejudicados por lesões. Foi o caso do Crespo no São Paulo, por exemplo. O São Paulo era um time incrivelmente intenso com o Crespo naquele primeiro trimestre, naquele Campeonato Paulista, e depois talvez a intensidade tenha cobrado o seu preço com tantas lesões e com tantos problemas médicos ao longo do restante do ano. Então esperamos que o caso do Vitor Pereira seja esse primeiro caso de que consiga implementar essa intensidade de forma mais contínua, como aconteceu mais ou menos com o trabalho do Vojvoda no Fortaleza, com altos e baixos ao longo da temporada, mas com muito mais altos do que baixos. Essa é a expectativa sobre o trabalho do VP da Fiel. E você, claro, fica o meu convite, comente por aqui o que você achou da estreia do Vitor Pereira. Também uma novidade, né? Estou lá na Corinthians TV, no quadro No Detalhe, então você me confere por lá, você que gosta das minhas análises. Além, é claro, do SCCP Scouts, também estou por lá. Um grande abraço, boa semana a todos e vai Corinthians!